Gente, diários de uma guerreira voltando de um trabalho, de uma entrevista. E eu tô mostrando meu cotidiano, como eu disse pra vocês. Eu tava contando um pouco da minha infância, né? Porque como eu disse pra vocês, eu acho que se eu tivesse feito arte marcial desde a minha infância, teria sido muito bom pra mim, né? Então eu tava contando que as mulheres já passam um perrengue desde a infância, né? Porque a gente vive num mundo, numa sociedade em que os homens não são bem educados, né? Não são bem educados. Desde meninos, né? Não são. A gente vive numa sociedade que existe um estímulo, né? Ao desrespeito às mulheres. Então, desde pequenas, as meninas já são, né? De uma certa forma, assediadas, né? Sofrem assédio em escola, esses pequenos assédios, né? Essas coisas, né? E eu me lembro quando eu era pequena que aconteciam coisas que eu me irritava bastante e dava treta, né? Eu arrumava treta, não é que eu arrumava, né? Eu não tolerava, né? Coisas assim erradas e eu reagia. Aí eu tava contando pra vocês que eu tive algumas situações complicadas, né? Complicadas. Eu tava contando de um caso de um menino que ele cismava comigo, né? Eu tive pequenas situações na minha infância em que algum menino cismava comigo porque eu sempre fui uma menina muito rebelde e eu reagia, né? Eu reagia a qualquer coisa errada, eu não permitia determinadas coisas, eu não permitia mesmo, né? E aí eu lembro que esse menino, ele era muito bagunceiro e ele mexia com as meninas, né? As meninas tinham até medo dele e eu nunca tive medo dele. Eu sempre fui valentona. Aí ele cismava comigo, era uma perseguição. Ele era magrinho, bem alto, né? Ele era até forte, né? Bem mais alto que eu, assim. E ele era assim, meio tipo galanzão. E aí as meninas tinham medo dele porque ele era um menino bem bagunceiro. Ele aprontava, né? Aprontava bastante. Mas era um menino assediado, inclusive. Eu não gostava dele. Eu não gostava dele porque ele enchia o saco, né? Ele enchia o saco, ele praticava bullying com as pessoas. E aí é o seguinte, o problema é sério, porque geralmente eu bato de frente, né? Com esse tipo de menino. Era machista. Já era um machista mirim. Era um machista mirim. Bateu de frente comigo, menino. O menino cismava comigo e dava treta. Eu sei que é o seguinte, teve um dia, dava confusão, né? Dava briga e eu brigava, batia de frente com ele, né? Ele não se metia muito comigo não, mas teve um dia, eu ficava com pequenas provocações, essas coisas assim, né? Aí teve um dia que ele fez o seguinte, eu já tava de saco cheio dele, né? Ele não se metia muito diretamente comigo, mas ele ficava com provocações assim, à distância. Ele tinha um certo receio de mim, né? Porque eu sempre fui muito brava, né? Muito brava. Teve um dia que ele virou pra mim e falou assim, ele falou que meu pai era velho. Ele falou isso. Quando ele falou isso, eu peguei, porque mexeu com família é complicado, né? Eu peguei e empurrei ele com tudo. Só que eu não usei força. Eu não usei força. Ele era muito mais alto que eu, né? Aí, naquela época, eram umas carteiras, né, de escola que tinham um pé, né? De ferro. Esse menino caiu com tudo. Bateu a cabeça no ferro, gente. Ele ficou desmaiado. Ele ficou desmaiado, entendeu? Aí ele foi pro hospital. Olha, foi um drama. Falei, meu Deus, eu matei o menino. Eu sei que deu uma confusão lá. Ele foi pro hospital mesmo.
E aí depois no dia seguinte, ele... Aí eu fiquei até preocupada com ele. No dia seguinte ele não aparecia. Eu falei, meu Deus, eu acho que ele morreu. Eu acho que eu matei o menino. Aí no dia seguinte ele não apareceu, ficou alguns dias sem aparecer. Aí depois ele apareceu, parece que ele estava bem. Então assim, aconteciam essas coisas. Aí depois tinham aquelas festas juninas. Na minha época tinham aquelas festas juninas. Eu odiava aquilo. Eu odiava aquilo, entendeu? Não gostava. Era uma briga. Eu não queria participar e era obrigatório, né? Eu não queria participar de jeito nenhum daquilo, né? E era uma disputa, né? Era uma disputa, né? Eu não queria participar. Eu inventava que eu estava doente. Eu não queria, eu odiava aquilo. Aí depois teve... Olha, aconteciam umas coisas, eu sempre dava uns perdidos, eu não gostava, entendeu? A escola foi um momento muito difícil para mim, entendeu? Porque foi complicado. No colegial, eu tive momentos também complicados pelo seguinte: eu sempre fui muito rebelde e assim eu batia de frente, né, com os meninos, porque os meninos sempre são machistas, né, sempre foram e praticavam bullying com as meninas, assediavam as meninas e eu nunca aceitei, né? E geralmente eu batia de frente com as lideranças masculinas, né? As lideranças masculinas eu batia de frente. E assim, eu sempre fui uma mulher, uma menina, que eu não ficava babando ovo em homem. Eu nunca babei ovo em homem, e porque tem aquela parte da adolescência que as mulheres ficam, sabe, assediando o menino mais bonito da sala, essas coisas. Eu nunca fui assim. Eu não estava nem aí, né? Eu não estava nem aí. Então eles ficavam, geralmente era o contrário, eles que ficavam atrás de mim e eu inclusive ignorava e dava corte. Então assim, eles ficavam possessos, né? Porque eu não dava, né? Era um nível muito baixo, né? Não tinha condições, né? Desculpa. E aí é complicado, né? Complicado. E aí essa prática do bullying, do assédio nas escolas com as meninas, né? Era muito comum, sempre foi muito comum, né? Na infância. Lamentavelmente, os homens, os meninos são muito mal educados, né? A formação é ruim, a cultura, nossa cultura estimula isso, né? Então eu tô me lembrando de muitas coisas agora e eu nunca aceitei, eu me rebelava e eu comprava briga com todo mundo, né? Eu comprava briga, eu não era briguenta, mas eu respondia. No colegial eu tive altas brigas com um outro menino que também praticava bullying. Esse aí eu tive briga séria mesmo. Ele praticava bullying. Ele era um cara barra pesada, magrelo. Eu não gostava dele. Aliás, eu tinha verdadeiro ódio dele. Se eu praticasse artes marciais, eu não praticava arte marcial, mas se eu praticasse, eu tinha quebrado ele em dois. Esse eu odiava mesmo, né? E eu tinha raiva dele. Cheguei uma vez a jogar uma lata de lixo na cabeça dele. E ele me perseguia, era um inferno. E ele manipulava a sala inteira, né? Não eu. Então eu fui uma pessoa muito rebelde, né? Sempre fui uma mulher muito rebelde, que questionava os homens e os meninos. Durante toda a minha vida foi assim. Eu nunca aceitei. Eu sempre apontei o machismo, seja na infância, ou na vida adulta ou em qualquer momento, né? Eu sempre percebi isso, mas eu não sabia. Na infância eu não sabia que era machismo, mas era já.
e também na juventude também, né? Eu já apontava isso e já criticava isso. Eu nunca me submeti, sempre fui uma pessoa muito crítica e que brigava geralmente eu entrava em conflito com um grupo inteiro, né? Eu sempre fui kamikaze, né? Eu lamento de não ter praticado arte marcial desde a minha infância, teria me ajudado muito, muito mesmo, né? Eu queria viver mais harmonicamente com essas pessoas, né? Porque eu tive realmente uma infância e uma adolescência muito tumultuada. Não, eu fui uma pessoa muito feliz sempre. Muito feliz sempre, 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 né? Muito, muito feliz, né? Muito estruturada, mas eu acho que foi um pouco tumultuada para as outras pessoas, né? Eu acho que eu tumultuei a mente das outras pessoas. Porque as pessoas achavam que eu era uma pessoa briguenta, encrenqueira, e eu cresci com essa fama, né? De briguenta e encrenqueira. Porque eu me negava, né? A me submeter ao sistema e as coisas, e aqueles meninos, aqueles homens todos machistas, porque eu nunca aceitei. E eu não aceito. Até hoje, né? Então eu entrava em conflito, né? Geralmente com as lideranças. Com as lideranças. Esse magrinho que me criou problema no colegial, uma vez eu encontrei com ele no correio. Depois, muitos anos depois, ele veio me cumprimentar, tudo. Eu não gosto dele até hoje. Eu não gosto dele, né? Eu não gosto. Foi uma pessoa extremamente doente, mal resolvida, né? Muito mal resolvido, doente. E, né? Complicado. Mas as mulheres, as meninas, elas sofrem assédio desde pequena. Aí teve outra história. Nós fazíamos teatrinho na infância. Aí uma vez eles fizeram, eu tinha que eleger a Índia. Quem ia ser a Índia do teatro? Todas as meninas queriam ser a Índia. Todas as meninas, né? Aí me colocaram como candidata para ser a Índia. Eu não queria ser a Índia de jeito nenhum. Eu não ia ser a Índia, né? Bom, me elegeram. Eu venci. Sendo que eu não ia ser a Índia. Já tinha falado, eu não vou ser a Índia. As mulheres, as meninas se esbofetearam, queriam ser a Índia. Me elegeram. Eu falei, eu não vou ser e não fui, né? Não vou ser e não fui. No fim eu queria escrever a peça de teatro. Eu não queria fazer parte daquela coisa lá e ser a Índia. Então assim, gente, foi tumultuado, entendeu? Mas eu acho que é isso, né? Eu fui batendo de frente, né? Com as coisas desde a infância, né? Desde a infância eu fui percebendo que é complicado, né, para as mulheres. A gente tem que ter uma reação. Aí você vai crescendo com estereótipos, né? Briguenta, encrenqueira, porque você tem opinião, né? Você tem opinião e você não diz sim, sim para tudo, né? Então é isso. Mas eu acho legal, eu gosto de ser assim.